Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui falando um pouco sobre a Escócia, né? A Escócia é um dos locais mais assombrados do mundo, tá? E hoje nós vamos falar então no vídeo Escócia Assombrada parte 3, tá? Recomendo que vocês assistam parte 1, parte 2 também, que tá bem legal. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Castelo de Glamis, um dos lugares considerados mais assombrados do mundo, e por algumas pessoas da Escócia ele é considerado o mais assombrado do mundo. Muitas aparições, muitos relatos, um castelo com várias passagens, câmaras secretas, tá? Coisa muito sinistra ali dentro, com certeza aconteceu. Se vocês querem saber um pouquinho mais dessa história, eu peço que me acompanhem aqui até o final do vídeo. Se gostarem, por favor, gente, deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Ficaram curiosos aí para conhecer o Castelo de Glamis, um dos mais assombrados do mundo? Por favor, então fiquem aqui comigo. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Então, gente, o Castelo de Glamis, né, ele fica na Escócia. Ele pertenceu ali à casa de Stuart, né, que era um dos clãs mais conhecidos da Escócia. Esse castelo, pessoal, ele também foi o local de nascimento da rainha mãe, tá? Que é a mãe da rainha Elizabeth II. Então, olha, né, quanta história essa família realmente sabe, né, a respeito desse castelo. Dizem que até hoje a família real, ela guarda segredos ali bem tenebrosos a respeito desse lugar. Então a rainha mãe, ela nasceu ali no ano de 1900, tá? E a segunda filha dela, que é a irmã da rainha Elizabeth II, a princesa Margaret, ela também nasceu nesse local. O Castelo de Glamis, ele é muito associado a lendas obscuras. Como eu falei no começo do vídeo, o próprio povo escocês, tá? Uma parte dele acredita que o castelo de Glamis é muito mais assombrado do que o castelo de Edimburgo. E olha que o páreo ali é grande, né? Porque imagina, o castelo de Edimburgo, ele é considerado mundialmente um dos lugares onde tem mais atividades paranormais constatadas ali por pesquisadores sérios, tá? A gente já falou sobre o castelo de Edimburgo ali no segundo vídeo. Então a gente não vai se aprofundar muito nele nesse. Mas para você ver que se ele é comparado com Edimburgo e para muitos ele ainda ganha no quesito sinistro, é porque o negócio ele realmente, né, é bem mais misterioso do que a gente pode pensar. Então assim, pessoal, esse castelo ele foi assim um motivo de burburinho na Europa, tá? No final ali do século XIX e início ali do século XX, entre 1840 e 1910, naquele trecho ali de ano, ele foi alvo dessas fofocas. Por quê? Esse castelo, ele tem uma lenda que se chama O Terrível Segredo de Glamis, tá? Nesse período de tempo ali entre 1840 e 1910, parece que foram descobertos, tá, algumas passagens secretas, câmaras ocultas que estavam lacradas com tijolos, tá? Então, alguma coisa ali dentro não deveria sair e quem estivesse fora também não deveria saber dessa existência, tá? Então, nesse trecho ali secular, né, foi muito comentado por causa de alguns funcionários do castelo que já haviam trabalhado ali e que ainda trabalharam, tá? Que eles deixaram escapar a respeito dessas câmaras, tá? E parece, gente, que essas câmaras ali eram muito sinistras, tá? Elas envolviam ali locais ainda com vestígios de rituais pagãos, né, ali rituais que eram feitos em adoração ao demônio. Foi achado ali vários utensílios que eram utilizados na época para esse tipo de ritual. Foi achado dentro de uma dessas câmaras uma cruz negra invertida, tá? Então, quando foi descoberta essa história, ela se espalhou pela cidade, e daí mesmo que o Castelo de Glamis ganhou mais fama ainda de assombrado, e essa lenda sobre essa terrível maldição, esse terrível segredo, que até hoje ainda é muito comentado e evitado, tá, pela família da Rainha Elizabeth II, aí mesmo que ele se espalhou ali naquela região.
E outra coisa também, pessoal, bem curiosa a respeito desse castelo é sobre uma estrutura que ele tem. Porque assim, castelos medievais são grandes fortalezas ali projetadas para proteger mesmo, né, o castelo de futuros ataques, né, de pessoas que querem invadir. Só que no caso do castelo de Glamis, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Ao invés dele ter uma grande proteção externa para evitar que as pessoas atacassem ele de fora para dentro, que é o normal, não, ele é ao contrário. Ele tem uma torre, tá? Como eu falei para vocês, o projeto dele atual, a estrutura dele atual, ele começou a ser construído no século XV. Então foi feita uma grande torre bem exótica, né? Considerada bem exótica por alguns, se tratando de castelo, porque ela tem 5 metros de espessura, tá? A largura dela tem 5 metros, só que ela foi projetada para proteger de dentro para fora. Então, o que isso quer dizer? Que alguma coisa que estava lá dentro não poderia sair. Então, é no mínimo bem curioso, porque que um castelo foi feito dessa forma, né? Mas, enfim, cada um tem a sua opinião. Alguns falam que é só arquitetura mesmo, outros já falam que não, que a lenda faz sentido. E a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, tá, pessoal? Já aproveito e peço aí novamente o likezinho de vocês, a inscrição se estiverem gostando aí do nosso vídeo, tá bom? Então, assim, no século XV ele começou a ser projetado a forma atual como ele é hoje. Só que no final, nessa época, ele já estava em poder dos condes de Strathmore, tá? E esse castelo, até hoje, ele pertence a essa família. E ele é aberto para visitação, tá, pessoal? Não sei agora, por causa da pandemia, como é que tá ali o processo, mas os condes, mesmo tendo residência oficial ali naquele lugar, eles abrem boa parte do castelo para visitação, tá bom? Então, assim, no século XVIII, esse castelo ele já estava em poder dessa família, tá? Dos condes de Strathmore. Só que no final do século XVIII, ele já não tinha mais ninguém morando. As pessoas, os condes daquela época que moravam, eles, saíram de lá porque estavam acontecendo muitas coisas misteriosas que não tinha como explicar. Então as pessoas que trabalhavam ali não queriam mais continuar naquele lugar, eles já estavam ficando sem funcionários e a própria família também não queria mais. Até porque esse segredo, gente, esse terrível, né, segredo de Glamis, parece que ele é passado de geração a geração para 3 pessoas. Primeiro é o pai, né, daquela família, que geralmente é um conde, o filho mais velho do conde, que geralmente recebe esse segredo ali quando o pai já está com uma idade um pouco mais avançada, e a terceira pessoa, então, é o administrador de terras, tá? Então, parece que a cada geração, 3 pessoas da família são autorizadas a conhecer esse terrível segredo. Então, ali no final do século XVIII, a família desse conde que morava na época, um dos condes de Strathmore, eles não queriam mais ficar porque eles diziam que havia algo por trás das paredes. Eles conseguiam escutar barulhos de corrente, eles conseguiam escutar gemidos, mas eles não sabiam de onde vinham. E provavelmente aquela família ali, porque é um castelo muito grande, ele é enorme, então assim, eu não sei se eles sabiam exatamente quantas passagens secretas havia ali dentro, tá? De repente aquela família não sabia, outra família sabia e não passou, enfim, é um local muito grande, né, que alguns funcionários inclusive se perdiam lá dentro, tá, antes de conhecer bem o local. Então, assim, essa família daquela época, do século XVIII, eles saíram porque eles estavam relatando que uma névoa, tá, uma névoa misteriosa, tá, ela aparecia de forma inesperada pelos corredores do castelo. Quando essa névoa aparecia, eles conseguiam sentir que a temperatura ela despencava, tá? Como vocês já acompanham aqui o canal, quem já acompanha os vídeos sabe que a queda brusca de temperatura em locais assim geralmente indica uma forte presença do sobrenatural ali. Então, como algumas pessoas da família já tinham visto por meio das ameias, tá? Ameias é aqueles espacinhos, tá, gente? Que fica no castelo como se fosse uma muretinha. Então, a cada muretinha tinha uma frestinha.
Aquelas frestas ali, elas são as ameias do castelo. Então as pessoas falavam, pessoas que vinham de fora para dentro, e eles avistavam um vulto misterioso entre aquelas ameias. A história se espalhou e junto com essa névoa, barulhos de corrente, foram feitas algumas vistorias para ver se não era alguém tentando assustar a família, mas ninguém conseguiu encontrar nada, porque essas passagens secretas, elas foram descobertas um bom tempo depois. Então provavelmente eles não sabiam porque elas estavam lacradas, tá? Então essa família que morava ali na época, a família do conde, eles não quiseram mais ficar. E o castelo, ele ficou, digamos assim, abandonado, né, pelos moradores, mas ele ficou em poder de um dos administradores das terras, que a princípio também sabia desse grande mistério, tá? E a partir do momento que ele ficava administrando esse castelo, ele teria que morar ali também. Só que no caso desse castelo, o administrador, ele não queria ficar ali dentro. Então ele ficava numa casa separada, mas ele ficava tomando conta. Então assim, gente, um administrador da própria terra, morar num castelo sozinho. Ficou alguns funcionários ali para servir ele. Não queria ficar ali dentro, então realmente alguma coisa sinistra acontecia. Vocês não acham? Então, pessoal, a princípio o que aconteceu? Eles estavam com muito medo, coisas inexplicáveis aconteciam ali e, na verdade, eles não quiseram ficar nem pagar para ver, tá? Então, o administrador, ele ficou no poder desse local e um escritor muito famoso da época, chamado Walter Scott, tá? Isso mais ou menos ali no ano de 1790, ele já tinha escutado bastante a respeito do castelo, ele tinha uma grande curiosidade, então ele escreveu uma carta e pediu para que o administrador conseguisse a autorização dos condes para que ele passasse um final de semana sozinho dentro do castelo. Olha a coragem, né, gente? Então, enfim, ele conseguiu essa autorização e ele passou um final de semana vagando, literalmente, tá, pelo castelo, e ele disse em alguns relatos dele que o único instrumento que ele tinha para poder fazer essa vistoria era um castiçal com uma vela, tá? Então ele era uma pessoa que ele acreditava no sobrenatural, ele tinha respeito, mas ele não tinha medo, ele queria constatar que algo ali realmente aconteceu, tá? E assim, pessoal, tanto é que ele escreveu um artigo e ele publicou esse artigo no ano de 1830, e eu vou ler aqui para vocês o que ele escreveu, tá? Ele colocou assim: uma vez, sozinho, não demorou em que eu sentisse que era a única coisa viva no castelo, e mesmo assim que não estava inteiramente só. Enquanto eu permaneci lá dentro, sentia que havia outra presença, algo muito próximo da morte e que não encontrava descanso, tá? Então, assim, ele conseguiu essa autorização e numa dessas vistorias, aí tem 2 pontos, tá, pessoal? Nas pesquisas que eu fiz, há 2 histórias ali que não batem a respeito desse escritor, do Walter. A primeira falou que ele próprio teria dito que ele não encontrou nenhuma passagem secreta, que ele teria vistoriado todo o castelo nesse final de semana que ele ficou, que ele praticamente não dormiu, só vistoriando para aproveitar ao máximo aquela liberação que ele teve, tá? Então, algumas pessoas falaram que ele relatou que ele não constatou nada além desse sentimento que ele teve dessa presença forte, que não encontrava descanso, mas o que deduziu ele, né, a pensar nisso? Ele só sentiu ou ele viu alguma coisa e não quis comentar nada, né? E a segunda versão é que ele teria dito, tá, que ele achou sim uma passagem secreta, uma das passagens secretas, porque depois nas reformas que esse lugar sofreu, foi visto sim, então pelos arquitetos, pelos engenheiros que foram ali para reformar, foram descobertas inúmeras passagens secretas e também janelas falsas, tá? Que a gente vai contar um pouquinho sobre essas janelas daqui a pouquinho, espera aí. Então, assim, esse outro relato falou que ele achou essas câmaras secretas, que ele havia encontrado ali correntes, tá? Cravadas na parede, que isso teria sido então um local onde os prisioneiros eram algemados, torturados, tá? E que eles teriam sido utilizados também para rituais satânicos. Como aquela cruz estava invertida e parece que o Walter localizou esse mesmo local que já havia sido descrito por funcionários anteriormente,
tudo deduz que realmente essa história tenha um pé ali de verdade. Então essa história se espalhou, tá? Por causa desse relato que ele teria feito, tá? Então ele passou aquele final de semana, depois ele foi embora, ele não retornou mais ali no castelo, tá? Mas ele colocou que foi uma experiência única na vida dele e que teria mudado muito o conceito dele sobre algumas coisas. Então algo a mais com certeza ele viu. Uma outra história também envolvendo o castelo, também sendo relatado como algo pessoal de um funcionário, isso mais ou menos ali no ano de 1865, eu não consegui localizar o nome desse funcionário, até se alguém souber, por favor, deixe aqui nos comentários. Esse funcionário, ele teria sido contratado recentemente para as tarefas ali do castelo de Glamis. Só que como era um local muito grande, acredito eu que não tinha sinalização, né, imagina, naquela época, né? Ele se perdeu, gente. Ele se perdeu ali no meio daqueles corredores. Ele não conseguiu, ele chamou por socorro. Ninguém foi atender, até porque eu acho que as pessoas também não escutavam, porque o castelo de Glamis, pelo que eu pesquisei, ele não tinha muitos funcionários. Era até uma estratégia, parece ali, que dos condes, para que realmente um número muito pequeno de funcionário trabalhasse ali e viesse a saber de algo a mais, não saísse por ali contando. Parece que eles eram rigorosamente treinados e avisados para que o que acontecesse ali dentro não saísse dali para fora. Então esse funcionário ele já entrou, digamos assim, com um ar de um pouco de medo, porque imagina você já receber essa orientação assim que você é contratado para um lugar, então coisa muito fácil de entender ali dentro não deve ser. E coitado, aconteceu com ele, ele passou pelos corredores e se perdeu naquela tentativa dele achar alguém, um castelo pouco iluminado naquela época, somente com uma vela na mão. Ele foi entrando ali nas passagens que ele encontrou e parece que esse funcionário abriu uma porta, tá? Uma porta menor do que as outras, e ele entrou para tentar achar uma saída. Mas o que aconteceu, pessoal? Quando ele entrou dentro dessa passagem, ele ficou petrificado. Ele relatou que ele viu uma sombra se mexendo na parede, que essa sombra ela passou para o chão e ela veio em direção dele, e ele descreveu ela como sendo uma poça viva de tinta. Foi o que ele colocou. Ele disse que naquele momento ele não conseguiu correr, ele não conseguiu gritar, só que no momento que aquela poça de tinta que ele descreveu se aproximou muito perto ali dos pés dele, ele deu um estalo e ele conseguiu sair correndo. Diz que ele gritou os corredores inteiros, ele conseguiu ser localizado, ele estava praticamente ali já tendo um ataque cardíaco. Ele foi encontrado muito mal mesmo, ele ficou em estado de choque por algumas horas, tá? E o que aconteceu com esse funcionário? Ele ganhou a demissão dele do castelo e o conde, que na época morava nesse castelo, se eu não me engano, isso não foi deixado muito claro nas pesquisas, tá, pessoal? Mas, se eu não me engano, foi o 13º conde de Strathmore. Ele pagou a passagem para que esse funcionário voltasse para a Austrália, que era a terra natal dele. Então, parece que ele deu as passagens, deu mais uma quantia de dinheiro bem significativa para que ele ficasse por lá e ele não comentasse sobre esse assunto com ninguém. Esse castelo, esse terrível segredo de Glamis, ele também envolve uma outra lenda, que ela é associada a esse segredo, que é o monstro de Glamis, tá? Esse monstro, pessoal, na verdade, há relatos, tá? Não é comprovado. Há relatos que ele seria Thomas Bos-Lyon, tá? Ele era filho, tá, do irmão da rainha mãe, George Bos-Lyon, e também da Charlotte, que depois se tornou Charlotte Bos-Lyon, que era esposa dele. Esse menino, ele teria nascido no dia 21 de outubro, tá? A data de nascimento dele consta como o ano de 1821, o ano de nascimento dele. Então, 21 de outubro de 1821, ele teria nascido natimorto, tá? Algumas pessoas falaram, a parteira da época, tem algumas versões ali que não são confirmadas, mas a parteira que fez esse parto do Thomas, ela falou na vila ali próxima que o menino não nasceu morto, que ele nasceu vivo. Só que o menino, ele tinha uma deformação muito grave, tá? No rosto e no corpo. Ele tinha uma aparência muito horrenda,
tá? Por causa de um possível problema genético, tá? Uma má formação genética. Então, o rostinho dele, infelizmente, parece que era totalmente deformado, causando pavor até mesmo nos pais, tá? Essa parteira parece que ela foi orientada a não falar nada, mas algumas pessoas disseram que ela ficou com medo que eles fizessem alguma coisa contra a criança, tamanho era a deformação, que ela ficou com medo que isso acontecesse, então ela já espalhou para a região que a criança não havia nascido morta, que a criança tinha nascido viva, tá? Outras pessoas já falaram que não, que ela mentiu e que esse bebê teria nascido morto sim, por causa das deformações. Então, assim, uma coisa que é muito questionada é porque a família real tem vários casos, não só na família real, né, gente? Mas na família real, principalmente, tem muitos casos ali de casamentos de parentes próximos, tá? Primos, tio com sobrinha. Então, isso a gente sabe que pode gerar um problema genético muito grave e que esse tipo de problema nas crianças podem acabar acontecendo. Tá? Então, algumas pessoas falaram que a Charlotte e o George, eles tinham esse parentesco também e que isso poderia ter gerado, então, essa situação envolvendo o Thomas. Mas uma coisa que ficou muito curiosa também, pessoal, é porque, assim, ele era o primeiro filho, né, de um conde, família real, mesmo se não fosse, mas ainda mais eles, né, que sempre prestavam contas para a sociedade, né, em alguns pontos, claro. Ele não teve sepultura. Então, como que uma criança, filho de um conde, ao nascer, né, viva ou morta, como que ele não tem uma sepultura, nenhum memorial, né, para que a família pudesse ali prestar a sua homenagem àquele filho que morreu? Então, não existe essa sepultura, tá? Várias pessoas afirmaram que essa lenda é verdadeira, que essa criança não teria morrido, tá? E que ele se transformou na lenda do monstro de Glamis e que a própria família, por medo da sociedade rejeitar aquela criança e o próprio rejeito mesmo da mãe com o filho, eles teriam feito o quê? Eles teriam aprisionado essa criança em uma das câmaras, tá? E que ele teria sido amamentado em segredo até ele ter uma certa idade, que ele foi criado pelos funcionários do castelo, tá? Eu não sei nem se a mãe teria amamentado ele, se foi uma ama de leite, porque naquela época tinha muito isso, tá? Então parece que essa criança teria sido aprisionada nos corredores do castelo, nessas passagens secretas, tá? E que ele teria sido dado como morto, mas que o conde teria então tido essa falha de não ter lembrado de fazer uma sepultura para o filho, tá? Então, essa é uma das hipóteses, tá, dessa lenda, que na verdade ele era essa criança, o Thomas. Alguns relatos também envolvendo essa criança falaram que ele ficou muito tempo, praticamente ele não teve mais contato com os pais esqueceram que ele existiu e eles tiveram outros filhos. Então essa criança ela ficou cada vez mais esquecida e ele começou a ter sérios problemas ali psicológicos, tá? Se é que ele já não tinha no nascer, se ele não tinha, com certeza ele ficou, porque sendo criado num ambiente escuro, onde não tinha luz do sol, onde não tinha contato com outras pessoas, né? Então parece que ele começou a se tornar um ser muito agressivo e que ele teria mordido uma das funcionárias do castelo no rosto. Parece que o foco dele era morder no rosto, talvez até mesmo para que ele pudesse igualar aquela pessoa, né, a sua deformação. Isso não é provado, tá, pessoal? É uma lenda, mas que várias pessoas da Escócia afirmam que é verdadeira. Então, o que aconteceu? Para que essa criança não crescesse muito sozinha, alguns funcionários tiveram a ideia de levar animais para ele, para que ele pudesse ter um animal de estimação, mas dizem que ele começou a fazer atrocidades com esses animais, que ele gostava muito de ver o sofrimento deles, então ele fazia isso com os animais e ele queria fazer isso também com as pessoas que trabalhavam ali, se tornando uma criatura muito perigosa, tá? No sentido que ele não podia ver ninguém que ele queria morder, que ele queria atacar, e que isso teria ocasionado que o abandono desses funcionários ali do castelo, e que esses funcionários, mesmo tendo ali uma boa gorjeta para ficar com a boca fechada, parece que alguns andaram falando pela cidade, e algumas pessoas pediram para que o conde aceitasse que o castelo fosse vistoriado, mas ele negou, ficando cada vez mais recluso dentro do próprio
do próprio palácio, ali do próprio castelo. Então, né, parece que essa história ali começou a ganhar aquela situação toda, até que ele falou que estavam proibidas as visitações no castelo e que ele não queria mais que esse assunto fosse comentado por ninguém, porque senão punições mais severas iriam acontecer. Uma outra situação também, pessoal, envolvendo ali o 13º conde, foi que ele restaurou uma capela do castelo, né, que estava ali em estado de abandono. Então ali por volta de 1889 ele contratou algumas pessoas para fazer essa reforma e um vulto teria sido visto de joelhos nessa capela, tá, rezando e chorando muito. Algumas pessoas associam esse vulto, tá, a uma das pessoas da família do próprio conde, associaram a um bisavô dele, mas outras pessoas falaram que não se tratava de um espírito e sim de uma pessoa com uma manta preta de joelhos, tá, rezando. Então associaram também que esse monstro de Glamis teria ganhado a permissão também para sair um pouco daqueles corredores. Referente a essa lenda ainda, como eu falei para vocês, ela passava de pai para filho e ficava também no poder ali do conhecimento de um dos administradores das terras. Então diz a lenda que o 13º conde de Strathmore, já ali muito doente, ele teria chamado seu filho mais velho, que veio a se tornar o 14º conde, tá, de Strathmore, e ele teria então falado que chegou o momento dele revelar esse segredo para o filho, porque parece, pessoal, que o 13º conde, ele não queria que, além do administrador, outra pessoa da família soubesse. Então ele segurou esse segredo muito tempo com ele, mas no momento ali que ele viu que estava se aproximando a morte dele, ele quis cumprir com essa tradição da família. Ele chamou então o filho mais velho para contar. E aí também tem duas versões da história, né? A primeira diz que o 14º conde falou que ele não queria saber, que ele teria se recusado a conhecer essa história e que depois ele teria descoberto pelo administrador das terras. E tem uma outra versão que falou que não, que no momento ele relutou um pouco para saber, porque ele disse que essa história não tinha trazido nada de bom para a família dele, que ele queria esquecer aquilo tudo, mas que parece que, atendendo ali ao último desejo do pai, ali nos momentos finais ali da vida dele, ele teria ido, então teria pedido para o pai contar, para que o pai fosse tranquilamente, né, fazer a sua passagem. Então parece que ele ficou sabendo. E o que aconteceu, pessoal? Algum tempo depois, ele teria afirmado, tá, ali mais ou menos em 1960, que foi o ano da morte do 13º conde, o filho dele teria dito que ele nunca quis saber, que ele não ficou feliz com aquilo ali, de saber daquele segredo, e que quem não soubesse, que agradecesse de joelhos, tá? De joelhos por não saber de uma história tão horrenda, e que depois daquele dia ele nunca mais seria uma pessoa feliz. Então, assim, gente, parece, tá, pelas pesquisas que eu fiz, que esse relato é verdadeiro, tá? Então, assim, um conde da própria família chegar e relatar em público que quem não soubesse desse segredo não era para ir atrás, porque não valia a pena saber, que a vida de quem sabia mudava totalmente, tá? Que era algo que trazia muita tristeza. Então, o que pode ser esse segredo? Realmente algo muito sinistro, né? E parece que de 100 em 100 anos, uma pessoa, pelo menos da família, nasce com algum tipo de deficiência semelhante a que o pequeno Thomas teria tido. Se isso é verdade, eu não sei, tá, pessoal? Outros visitantes contaram também histórias muito similares, né, a respeito ali de ruídos, figuras espectrais ali, correntes ali de vento muito frio, né, soprando de lugar nenhum. Uma dessas pessoas era uma famosa cantora da época, tá? Ela se chamava Virginia Gabriel. Ela foi hóspede desse castelo no ano de 1896 e ela contou que ela testemunhou estranhos fenômenos ali na propriedade, entre os quais o som de correntes e batidas que vinham de trás das paredes, tá? Ela disse que ela sentia, que ela escutava esse barulho e que esse vento frio, ela procurava ali da onde vinha aquela corrente de ar e ela disse que não encontrava. Tá, então essa cantora, que era bem famosa na época, ela fez esse relato e chocou bastante gente
que já tinha dúvida quanto a esse castelo, tá, pessoal? Uma outra pessoa também muito ilustre, ele chamado Andrew Helston, tá? Ele também se hospedou ali durante uma tempestade, e parece que ele foi obrigado a mudar de quarto ali, né, por um motivo que ele desconhece. Ele disse que ele também não estava conseguindo dormir, que ele também estava escutando barulho, que ele teria reclamado ali para um dos funcionários. Então ele acha que foi por isso que ele foi mandado sair daquele quarto, tá? E que ele foi passado então para um outro alojamento do castelo, e ele disse que ele escutou vários arranhões vindo das paredes, como se alguém tivesse do outro lado da parede, tá, arranhando, tentando chamar ali a atenção dele por algum motivo, tá? Então, no dia seguinte, parece que ele foi convidado, né, a se retirar do castelo, né, para que ele não tivesse ali mais indícios de que algo muito estranho estava preso ali dentro daquelas paredes, porque ele já não sabia se aquilo ali se tratava de um fantasma ou se tinha alguém preso ali dentro das paredes. Uma outra situação envolvendo ali esse lugar, pessoal, é de um médico que teria também passado uma noite ali, tá? Um médico da própria família dos condes. Era uma noite de uma tempestade também muito forte, ele também se abrigou no castelo, e ele disse que ele também teve o mesmo problema, ele não conseguiu dormir por causa dos barulhos que vinham atrás da parede. Ele disse que, tentando seguir aqueles barulhos que ele escutava, ele conseguiu achar um alçapão no quarto dele, tá? Um alçapão que estava escondido embaixo de um tapete. E que no momento que ele foi abrir esse alçapão, ele foi visto por uma das funcionárias, que provavelmente já estava ali de butuca, né? Caso ele viesse descobrir alguma coisa. E novamente também teve aquela situação de trocar ele de quarto, e no dia seguinte ele recebeu um cheque, teria, né, recebido um cheque, então, do conde que morava ali, que eu já não sei se é o 13º ou o 14º. Esse conde, ele teria dado esse cheque para esse médico sair e nunca mais aparecer ali, tá? E ele era o médico da família, tá? Mas ele disse que achou muito estranha aquela situação. Ele foi embora do país, eu não sei para qual país ele foi, mas antes dele ir embora, ele também contou que quem pudesse evitar ir naquele lugar era para ir, porque o recado estava dado, né? Ele não era mais bem-vindo ali. Ele descobriu algo que ele não poderia ter descoberto. Ele não chegou a fundo na história porque ele não chegou a descer no alçapão, mas que aquele lugar dava para algum lugar que não deveria ser descoberto. Com certeza isso era, porque inclusive ele ganhou uma quantia de dinheiro muito grande para não voltar mais ali. Um outro fantasma também, pessoal, muito conhecido ali na Escócia é a Dama de Cinza. A gente já conversou um pouquinho sobre ela no vídeo passado, que na verdade a Dama de Cinza, ela é associada a Janet Douglas, tá? Ela foi ali queimada viva na fogueira a mando do rei James V, e foi uma situação muito pavorosa, onde o filho dela teve que presenciar essa queimada dela, tá? Parece que ela era realmente uma pessoa inocente, que por uma vingança do rei contra a família Douglas, ela teria sido uma das vítimas. O marido dela na época também foi preso, Archibald Campbell. Ele foi morto nas masmorras do castelo de Edimburgo. Parece que eles foram colocados em celas separadas porque ele conseguiu fugir. Depois que ele foi preso novamente, parece que ele sofreu ali torturas bárbaras, e ela acabou escutando e vendo tudo aquilo com o marido que ela tanto amava, né? E ela não pôde fazer nada, sabendo que ela seria queimada viva na fogueira, na frente do castelo de Edimburgo, e também sabendo que o seu filho mais velho iria acompanhar todo aquele processo. Então você imagina, é uma cena assim de filme de terror, que só de imaginar ela é inimaginável, né? Uma pessoa passar por esse sofrimento todo. Então ela é muito associada também a aparições ali no castelo de Glamis. Parece que essa mulher, ela aparece sempre com cinzas. Aonde ela passa, o vestido, a roupa, o rosto, parece que ela está sempre ali coberta de cinzas, né? Então foi por isso que associaram muito a Janet Douglas, e pela feição também do rosto dela, lembrar bastante a Janet quando era viva, tá? Então ela é vista ali nos corredores do castelo e nos jardins, tanto do castelo de Glamis quanto do castelo de Edimburgo, tá, pessoal? Uma outra aparição também bem sinistra que é relatada ali nesse lugar é uma mulher sem língua.
Essa mulher, ela é vista, tá? Ela foi vista, inclusive, por um dos condes que morava ali na época. Ele disse que ele viu ela passar no jardim, mas quando ele percebeu do que se tratava, que ela estava com o rosto desfigurado, ele não se aproximou mais e ela olhou para ele e desapareceu. Mas parece que antes dela desaparecer, ela abre ali a boca e acaba mostrando ali o que fizeram com ela. Só que ninguém sabe quem é essa mulher. Não foi achado nenhum relato de uma mulher que teria sofrido esse tipo de agressão ali no castelo de Glamis, tá? Mas dizem que é um dos fantasmas assim mais pavorosos, porque ela está totalmente desfigurada. Então, eles associam ela a esse castelo, porque parece que é só ali que ela mostra, né, as suas feições. Então, eles acham que ela ou está enterrada ali, ou que ela foi vítima desses rituais que eram feitos nessas câmaras lacradas, tá? E que dizem que até hoje ainda elas são vistas, essas câmaras ali, parece que as pessoas ali da família real sabem dessas câmaras ali e acabam fazendo essa vistoria para verificar se tudo ainda permanece lacrado como deveria. Essa história das câmaras secretas ali, pessoal, ela lembra uma outra história também, que uma das esposas, uma esposa, aliás, do conde, o 13º conde, parece que ela também não sabia desse segredo, tá? E ela ficou muito curiosa por desconfiar. Ela teria organizado ali, então, um piquenique. E o que aconteceu? Ela queria que o marido saísse de casa, ela teria organizado, então, uma busca ali com algumas amigas e amigos. Eles combinaram de deixar panos. Ela teria, então, deixado esses panos brancos, né, nas janelas, em todas as janelas, tá? Ela foi para a parte de dentro do castelo, colocou esses panos brancos. E assim que eles colocaram em todas as janelas, que não eram poucas, tá, pessoal? Eles saíram para fora para verificar pelo jardim, né, se esses panos estavam colocados em todas as janelas. Mas quando eles olharam do jardim, eles perceberam que nem todas as janelas tinham panos brancos. E o que isso quis dizer? Que haviam janelas falsas. Nesse exato momento, o 13º conde teria chegado e ele não gostou nada do que ele viu, teria dado ali um show de grosseria. Parece que ele perdeu o controle realmente do que ele estava dizendo. Ele quase se separou da esposa de forma pública, ele mandou todo mundo embora. Ele disse que estava proibido qualquer tipo de comentário, que ele não queria mais saber dessa história do mistério de Glamis, que não tinha monstro nenhum, que ele já estava de saco cheio. Olha, dizem que o homem ficou assim super nervoso, mandou tirar os panos brancos ali imediatamente, não deu explicação nenhuma quando as pessoas questionaram por que alguns panos não estavam aparecendo, né, do lado de dentro para fora, e ele não quis explicar. Parece que ele ficou muito nervoso, ele teve uma discussão muito séria com a esposa e por muito pouco, pessoal, ele não se separou dela. E depois desse dia, a esposa também nunca mais tocou no assunto com ele, mas vamos tentar entender ali a situação, né? Você morar numa casa onde você escuta barulho de corrente, pessoas que ficam ali dentro, são pagas para não voltar, barulho de arranhão, já sabiam nessa época que havia algumas câmaras secretas ali dentro. Então se põe no lugar dessa pessoa também, né? Conviver num lugar onde você não sabe quem ou o que está ali espreitando, né? Não só pelas ameias, mas também ali pelos corredores do castelo. E uma lenda também, pessoal, assim, ó, bem conhecida, é a lenda do Conde Bird, tá? O Conde Bird, ele teria sido um dos convidados do conde para jogar cartas. Mas parece que no dia que foi combinado esse jogo de cartas, esse conde não apareceu e ele esteve, então, visitando o castelo no dia de sábado, tá? E parece que no dia de sábado, por motivos religiosos, o conde ele não permitia nenhum tipo de jogatina dentro de casa. Então, esse Conde Bird parece que já estava ali um pouco embriagado, não entendeu a situação, ele queria porque queria jogar, se tornando uma pessoa bem conveniente ali entre os convidados da família para o jantar e somente o jantar. E ele disse que então, se ninguém quisesse jogar com ele, que ele jogaria cartas com o diabo.
Parece que ele foi para uma sala ali onde eles usavam, né, para jogar cartas e outros tipos de jogos, e ele teria ido sozinho e esse conde não teria mais retornado, tá? Isso é uma lenda, pessoal, não sei se isso é verdade, tá? Mas eu pesquisei e tem essa história que ele frequentou a casa na época do 13º conde, e que isso teria acontecido, que ele desapareceu, e as pessoas associaram alguns barulhos que já haviam, né? Quem visitava o castelo parece que já era acostumado com esse tipo de barulho, tá? Então parece que ele disse que ele ia jogar, e aconteceu que deu um vento muito forte, as portas começaram a bater, e uma das funcionárias falou que espiou pela flecha da porta e ela teria visto uma sombra na frente desse conde, e que essa sombra teria arrastado ele então para fora, e que seria então uma dívida de jogo que ele adquiriu naquela própria noite com o diabo, tá? Então, assim, as pessoas falam, pessoas que visitam o castelo, parece que essa sala de jogos ela existe, tá? E que ela é aberta para visitação. As pessoas mais sensíveis falam que elas se sentem mal ali dentro e que elas escutam os dados, o barulho de dados, porque parece que ele jogava não somente cartas, mas outros jogos com dados. Então, parece que de tempos em tempos esse barulho de dados aparece como se esses objetos fossem largados ali no chão e que alguém estivesse jogando. Parece que tem um cheiro muito forte ali dentro daquela sala, mas isso também não é direto, parece que acontece de tempos em tempos, tá, pessoal? Então, assim, essas são as lendas, tá, que eu descobri a respeito do Castelo de Glamis. Pode ser que tenha muito mais, eu acredito que tenha, porque imagina, um lugar desse, meu Deus, né? Desde 1093 já era habitado por reis, por rainhas, né? A mãe da rainha Elizabeth, em 1900, ela já habitava, né, esse castelo. Então você imagina ali quanta história, né, tem realmente nesse lugar, tá? Só uma observação também, eu não contei para vocês aqui no começo do vídeo, mas tem uma história. Essa é realmente comprovada, verídica, tá? Ela envolve sobrinhas, tá, da rainha mãe, chamada Nerissa, tá? O nome dela é Nerissa, uma irmã, e a outra é Catherine. As duas são da família Boss-Lyon, tá? Essas meninas, elas também nasceram com grave deficiência física, tá? Devido também a problema genético, tá? Elas são filhas do John, tá? Que é o irmão da rainha mãe. E essas meninas, elas teriam sido internadas em sanatórios, tá? E parece que elas foram esquecidas ali, até mesmo pela rainha Elizabeth II e pela irmã dela, a princesa Margaret. Então, pessoas que cuidaram dessas meninas ali no manicômio onde elas estavam, falavam que elas tinham um entendimento que elas eram da família real e que elas assistiam ali cada apresentação da família ao público, que elas choravam bastante quando elas assistiam. Então, elas se sentiam com certeza ali rejeitadas pela própria família, tá? Uma situação muito peculiar e inexplicada pela família real até hoje é que essas irmãs, uma delas foi dada como morta em 1940 e a outra foi dada como morta em 1961. Só que isso foi desmascarado por uma revista britânica no ano de 1987, tá? Porque elas não morreram naquela data em que foi falado, tá? Então, assim, pessoal, elas morreram muito tempo depois. E a família real nunca quis esclarecer muito essa história. E o que aconteceu? Deu mais munição ainda para que o monstro de Glamis fosse verdade, devido ali a relatos de problema genético, né, na família real britânica, por causa desses casamentos ali de parentes muito próximos. Essa história da Nerissa e da Catherine, ela é verdadeira, tá? Agora, a história do Thomas, ele é uma lenda, ele não foi comprovado, mas tem pessoas ali que são descendentes de funcionários que trabalhavam na época, tá? Pessoas que afirmam que a família real britânica hoje, eles têm uma espécie de equipe, né, que sabe
desse segredo que, por juramento, a família real, eles não podem mais comentar no assunto do monstro de Glamis, que esse assunto está enterrado no passado, enterrado naquelas paredes e ali deve permanecer, junto provavelmente com outros segredos, né, que talvez pra gente seja segredo, mas que pra família real não seja tão segredo assim, envolvendo ali a aparição daqueles outros fantasmas que as pessoas afirmam que existem ali naquele castelo. Eu, assim, pessoal, já dei minha opinião em outros vídeos, eu acredito no sobrenatural, pra mim, ele existe sim, mas eu respeito a opinião de todo mundo que pensa o contrário, tá certo? Mas tem muitos mistérios aqui entre o céu e a terra que a gente não pode imaginar, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu peço que vocês deixem o seu comentário, se quiserem deixar também sugestão para os próximos vídeos, nós vamos gostar bastante, tá? A Escócia é um local muito rico quando envolve o sobrenatural, a gente já está providenciando em um outro vídeo também para falar sobre o beco da Mary King Close, que é um dos becos conhecidos aí no mundo como sendo um dos mais assombrados. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Bruna Oliveira, foi um prazer enorme. Um beijo grande e até a próxima. Deixa o like de vocês, hein? Se inscrevam no nosso canal, tá bom, gente? Beijão. Tchau, tchau.